2 Samuel, capítulo de número 17, versículos, a partir do 12, nós leremos alguns versos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, nós leremos a partir do versículo 12. Esse texto, eu sou apaixonado pela história e narrada nesse texto, e existem muitas lições que nós podemos tirar desse texto, e é isso que nós iremos fazer e aplicar em nossas vidas. O versículo 12 diz assim: Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este, Jessé, tinha 8 filhos e já era idoso na época do rei Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com o rei, com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul para a guerra. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante 40 dias, o filisteu, o Golias, aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição de batalha. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-o rapidamente para seus irmãos que estão no acampamento do exército. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me notícias e alguma garantia de que eles estão bem. Agora nós vamos saltar lá para o versículo 57. Versículo 57. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, o Golias, Abner levou-o perante o rei Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Era mais uma guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu. Essa guerra aqui narrada no texto que nós lemos, sem dúvida é a mais conhecida. Afinal, eu creio, todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, já ouviram falar da luta, da guerra, da batalha entre Davi e o gigante Golias. Alguns estudiosos e algumas fontes de pesquisa dizem que naquela época era comum, quando 2 nações decidiam se enfrentar em batalhas, em uma guerra, ao invés de os 2 exércitos lutarem entre si com todos os soldados, o que resultaria no grande número de mortos de ambas as partes, ao invés disso, escolhia-se um guerreiro, um soldado de cada exército, de cada nação. Esses 2 soldados, eles lutavam entre si, e o soldado que ganhasse, respectivamente, a sua nação, o seu exército, sairia vitorioso daquela guerra. Muito provavelmente fora isso que aconteceu. Versículos anteriores vão dizer que essa era a proposta do Golias: dê-me um homem para que lute comigo. E assim foi. Apesar de todo o exército de Saul tremerem de tanto medo do gigante quando o viram com suas armas, apesar de a Bíblia dizer que o próprio rei tremia de medo, mas aparece um até então desconhecido pastor de ovelha que decide lutar, e ele vai à luta com o Golias e ele o vence. Você
conhece a história. Mas eu quero, com base nesses versículos que nós lemos, tirar alguns ensinamentos que podemos aplicar em nossas vidas. E no versículo 57 e no versículo 58, diz que Davi, depois de vencer Golias, ele é levado até a presença do rei, e a pergunta que o rei lhe faz é: de quem você é filho? Quem é o seu pai? E Davi diz: eu sou filho de Jessé, o teu servo. O mês de agosto, o mês em que nós estamos, é o mês do Dia dos Pais. Domingo passado nós comemoramos o Dia dos Pais aqui na igreja. Pastor Turi, pastor Marquinhos também, domingo de manhã e domingo à noite, falaram um pouco sobre isso, sobre paternidade. E com base nesse texto, com base nessa história, eu quero pregar sobre o tema um pai fiel. Um pai fiel. É possível ver nas atitudes de Jessé algumas características da fidelidade de Deus como nosso pai. Vou repetir, é possível enxergar nessas atitudes de Jessé, nesse texto que lemos, algumas características de Deus como nosso pai. Embora, às vezes, Jessé seja acusado de não ter mostrado Davi a Samuel, ou de ter esquecido de Davi, a grande verdade é que quando você olha a cultura na qual aquela família estava inserido, nenhum de nós, se estivéssemos na mesma cultura, apresentaríamos Davi a Samuel. Não no primeiro momento. Havia um rito cultural que deveria ser seguido. A cultura judaica é extremamente patriarcal. Os primogênitos tinham leis específicas que garantiam os seus direitos, inclusive direito à herança dobrada, a famosa porção dobrada que o primogênito tinha direito. Então Davi não fora apresentado de imediato por uma questão também cultural. Mas nessas atitudes de Jessé que nós lemos no texto, nós aprendemos algumas características de Deus como nosso pai. E a primeira delas que eu quero destacar é que assim como Jessé, Deus é um pai fiel que permite que os seus filhos estejam em guerras. O texto vai dizer que os filhos de Jessé, os 3 mais velhos, estavam no campo de batalha acompanhando o rei Saul. Entenda que Deus, como pai, ele permite que os seus filhos entrem em batalhas. Deus, como pai, permite que os seus filhos lutem, enfrentem lutas e guerras. Entenda isso. Deus, como pai, ele não vai isentar você das aflições da vida, não. A vida é feita de desafios, a vida é feita de lutas, a vida é feita de guerras, e acreditem, os desafios, as lutas e as guerras, elas nos fortalecem. Então, Deus, como Pai, Ele não nos promete uma vida isenta de lutas. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, o primeiro dos filhos, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Se o próprio Cristo, o Filho amado, o unigênito que foi mandado para ser o primogênito, o primeiro de muitos, ele disse: olha, no mundo, aqui, mesmo você, mesmo eu, sendo filho de Deus, nós passaremos por muitas aflições. O que deve prevalecer então no coração de um filho não é o sentimento de que porque eu estou em guerra, então talvez eu não seja
filhos de Deus, ou talvez eu não esteja em paz com meu pai. Às vezes na luta, na guerra, às vezes o diabo lança essa dúvida no coração daqueles que são filhos de Deus. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Mas deixa eu dizer algo para você: o que deve prevalecer no seu coração como filho é o mesmo que estava no coração do salmista, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Pai está comigo. Entenda isso. Aos Romanos, Paulo vai escrever dizendo: por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Por amor de ti, nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas olha o que diz Romanos 8:37: mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. No 38, Paulo vai dizer: pois eu estou convencido, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor do Pai. As lutas vêm, as guerras vêm, os poderes se levantam, a morte é uma realidade, os demônios são uma realidade, a incerteza quanto ao futuro é uma realidade, mas a Bíblia vai dizer que nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada disso pode nos separar do amor do Pai. A fidelidade do Pai, então, não nos isenta de lutas, mas te dá, me dá e nos dá a garantia da vitória. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém? Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós precisamos entender que Deus não impede que as aflições cheguem até nós, mas Ele age no meio das nossas aflições. Então a palavra de Deus, Pai, para a tua vida, a palavra de Deus como um Pai fiel para a sua vida é: descansa, apesar da guerra, eu, o Senhor, sou contigo para te livrar e te dar a vitória. E se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Deus é um Pai que permite que os seus filhos entrem em guerras. Mas assim como Jessé, Deus é um Pai que não esquece dos seus filhos. Deus, como um Pai fiel, Ele não esquece dos seus filhos que estão em guerra. No versículo 18 do texto que lemos, diz a Bíblia que os 3 irmãos mais velhos de Jessé estavam no campo de batalha. Mas a atitude de Jessé no versículo 18 é: vai para Davi. A última parte do verso: veja como estão os teus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Jessé, apesar de toda a deficiência como um pai humano, mesmo sabendo que seus filhos estavam em guerra, mesmo permitindo que os seus filhos estivessem acompanhando o rei na batalha, ele não esquece dos seus filhos e chama o mais novo e diz: olha, vai até o campo de batalha e vê como estão os teus irmãos e me traga alguma garantia de que eles estão bem. Deus é um Pai que não se esquece dos seus filhos. Talvez em meio às lutas da vida, talvez em meio às batalhas, talvez em meio às aflições dessa vida, você pense: todos me abandonaram, todos esqueceram de mim. Mas eu quero lembrar a você:
o que está escrito em Isaías 49, versículo 15: acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe venha a se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esqueceu de você. Eu vim aqui para falar o óbvio: Deus não se esqueceu de você. Eu vim aqui para lembrar a você disso. Deus jamais se esquece dos seus filhos. A mãe pode esquecer, o pai pode esquecer, o cônjuge pode esquecer, os teus filhos podem esquecer, o teu líder pode esquecer você, o teu pastor pode esquecer você, mas Deus jamais te esquece. Deus jamais esquece do filho que Ele ama, e você é um filho amado de Deus. Deus é um pai fiel. Ele não esqueceu de você e nunca esquecerá de você. Uma terceira atitude que nós vemos em Jessé, que revela uma característica de Deus como um pai fiel, é que Deus é um pai que provê. O versículo 17 diz que Jessé chama Davi e diz: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os rapidamente para seus irmãos que estão no acampamento. Deixa eu dizer algo para você: Deus é um pai de provisão. Deus é um pai de provisão. Deus é um pai que se importa com os seus filhos. Deus é um pai que provê. Deus é um pai que supre as necessidades dos seus filhos. Eu gosto muito de Filipenses 4, versículo 19. Eu sempre faço citações desse texto. Esse texto diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Palavras de Paulo. A convicção de Paulo é: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Quais necessidades? Cada uma delas, todas elas, Deus supre em Cristo. As necessidades espirituais Ele supriu com a regeneração. A necessidade ou as necessidades emocionais Ele supriu com a santificação. E a necessidade física Ele supre com a glorificação, porque nós temos a certeza de que um dia receberemos em glória um corpo livre da dor, livre do pecado, livre da tentação. O Deus que nós servimos é um Pai que supre, é um pai que provê, é um Deus que providencia todas as coisas. Mas olhe para mim, quantas vezes nós, como filhos, duvidamos da provisão do Pai? Quantas vezes? É fácil vir na igreja e pregar sobre isso. É fácil vir na igreja e dar um testemunho, ou pelo menos é relativamente fácil cantar: eu confio em Ti. É relativamente fácil abrir a boca e declarar isso, mas quando a coisa aperta, e aí você olha para um lado, olha para o outro, e parece não ver, não enxergar nada, aí bate o desespero, sim ou não? Sim. Ou é só comigo? É fácil dizer eu confio em Deus, é fácil dizer Deus é um pai que provê, mas aí quando você olha a conta do banco está no vermelho, quando você olha a conta de energia está para ser cortada, quando você olha a geladeira está vazia. Deixa eu dizer algo para você: não duvide da provisão do Pai. Deus é um Deus que provê, de eternidade em eternidade. Ele é um Deus que provê. Não se preocupe que uma hora vai bater a provisão na porta da tua casa. Não se preocupe. Não se preocupe, porque na hora certa Deus manda um Davi ir até você e levar exatamente o que você está precisando. Você é prova disso.
Não é a primeira vez que você passa por uma dificuldade como filho de Deus e que às vezes você entra em desespero, não é a primeira vez. E se você buscar na sua memória, apesar de muitas vezes agirmos com ingratidão, mas você vai lembrar de momentos que você não via a solução, de repente Deus mandou, de repente a provisão chegou, e você pensa assim: não, isso é inexplicável, e é inexplicável. Não pode ser, não poderia ser, mas aconteceu. É sobrenatural, mas é assim. A provisão de Deus é sobrenatural. E para a gente encerrar, uma outra atitude de Jessé como um pai, que revela uma característica, um atributo de Deus como um pai fiel, é que Deus é um pai que dá aos seus filhos a missão de cuidar uns dos outros. Ouça isso. Assim como Jessé, Deus é um pai que dá aos seus filhos a missão de cuidar uns dos outros. Os filhos mais velhos de Jessé, eles estavam no campo de batalha, mas eles não estavam defendendo uma guerra deles apenas, era uma guerra da nação. Eles estavam na linha de frente, no campo de batalha, mas eles estavam ali lutando pelos seus irmãos. Eles estavam ali lutando por aqueles que estavam em casa, que por alguma razão não podiam ir até o campo de batalha. A exemplo do próprio Jessé, que o texto vai dizer, já era velho, não tinha mais idade de servir. Assim como Davi, que era jovem demais, não tinha idade para ser um guerreiro, para estar no campo de batalha. Os irmãos estavam ali, mas eles estavam lutando uma guerra que não era individual, era uma guerra da família. Deixa eu dizer algo para você: Deus levantou você para lutar uma guerra que não é só sua, senão não faz sentido na vida. Nós não estamos aqui para cuidar da própria vida apenas, não. Nós estamos aqui para lutarmos a guerra uns dos outros. Olha nos olhos de quem está do teu lado aí, com um olhar de guerreiro, diz assim: pode contar comigo, a tua guerra também é minha, e a minha guerra também é tua. Posso contar com você? Agora olhe para mim, repito: Deus como um pai fiel, Ele é um pai que dá aos seus filhos a missão de cuidar uns dos outros. Versículo 17, já li. Deus chama Davi e diz: pega essa comida aqui, leva para os teus irmãos. Eu gosto muito do versículo 22, vou pedir para projetar, por gentileza. 1 Samuel 17, 22. 1 Samuel 17, versículo 22. Agora foi. Olha só o que diz o texto. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento. No exército, bem organizado, tinha lá uma guarnição que era responsável só pelas coisas. Era o P4. Não é isso, comando? Entregou as coisas dele para um responsável e correu para a linha de batalha. Ele não foi enviado para isso, mas ele deixa o que ele trazia, corre para o campo de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Eu gosto de outras versões da Bíblia que vai dizer que Davi deixou as suas coisas com o responsável e foi até o campo de batalha. Sabe que lição maravilhosa esse texto traz para nós? Nesses dias que é cada um por si, Deus por todos,
que quase ninguém para o que está fazendo para ajudar o próximo. Quase ninguém para e deixa as suas obrigações para socorrer alguém. Em tempos que não há mais um bom samaritano, às vezes você vê, são coisas na rua do dia a dia, acontece um acidente e alguns passam ali, tiram foto, fazem vídeos, mas são poucos aqueles que param com uma verdadeira intenção de ajudar. Deixa eu dizer algo para você, como filho de Deus, seja um Davi na vida do seu irmão. Davi era o mais novo, era o caçula. Quando ele chega lá, os irmãos não é um carão nele. Você está fazendo o que aqui? Eu vim ajudar vocês, resolver o que não dá para vocês resolverem. Na igreja, como família, na igreja, como filho de Deus, não importa se você é o mais velho na fé ou o mais novo na fé, não importa se você é o membro, entre aspas, mais importante, que tem mais responsabilidades, não, todos têm uma função. A função é servir o outro. A missão que Deus me dá, a missão que Deus deu a você como um pai fiel, é a missão de cuidarmos uns dos outros. Que sejamos um Davi na vida de alguém. Que a gente possa, por algumas vezes, por alguns momentos, sempre que necessário, para o que estamos fazendo, entregar as nossas coisas sobre responsabilidade de alguém e falar: não, eu preciso ir até os meus irmãos. Eu desafio você a essa semana tirar um dia, tirar um momento e mandar uma mensagem para alguém. Uma mensagem para alguém que talvez há tempo você não fala. Às vezes você vê um pedido de oração nos grupos da igreja, ou às vezes você vê um pedido de oração nas redes sociais, e aí você coloca aquela mãozinha assim, não é nada contra a mãozinha assim, não tem problema nenhum, beleza. Você diz: vou orar, mas eu já fiz isso. Vou orar e esqueci de orar. Eu desafio você nessa semana, ser um Davi na vida de alguém, a levar comida para alguém. E quando a gente fala de comida, não é apenas uma cesta básica, porque a cesta básica alimenta sim o físico, mas existem pessoas que estão carentes, famintas de uma palavra. Existem pessoas que estão precisando de um abraço apenas. Eu me lembro de uma vez, eu fiz um velório de uma jovem senhora, inclusive ela era daqui de Rio Branco, bem conhecida, infelizmente morreu com um câncer muito violento, lá em Cruzeiro, foi sepultada lá, a família de lá, e ela foi velada na igreja que eu pastoreava. E eu me lembro que no velório dela, o irmão que estava desviado dos caminhos do Senhor se reconciliou. A família tinha uma certa amizade com a gente, um respeito muito grande, a gente se respeitava muito. E a sobrinha da senhora que havia morrido gostava muito da gente, considerava muita gente como pastor. E o pai dela, que era o irmão da senhora que tinha morrido, se reconcilia no dia, no velório ali, na mensagem, na palavra do velório. Pastor Paulo, no culto seguinte, que era uma quarta-feira, ele estava na igreja. No domingo seguinte, ele estava na igreja. No outro domingo, eu estava pregando. Quando eu desci do púlpito, tinha várias ligações da filha dele. Eu retornei a ligação, ela chorando, desesperada: pastor, meu pai acabou de morrer. Eu falei: não pode. Menos de 15 dias, não era, amor? Que tinha perdido a tia, agora perde o pai. Uma família de 3 irmãos que perdera 2 irmãos. E eu saía da igreja até o IML, até o local onde estava o corpo, onde estava a família, sabe? E eu saía
pedindo a Deus, meu Deus, o que é que eu vou falar para essa família? Uma família que perde 2 pessoas e o camarada estava bonzinho, sabe? Aqueles que morrem assim, como é que morre? Foi um infarto fulminante. Meu Deus, o que é que eu vou falar para essa família? E Deus falou, muito claro, Deus sussurrou para mim assim, não fale nada, só esteja presente, só abrace. É só isso. Não é um dinheiro, não é uma cesta básica, não é um jantar, não é. Às vezes é só uma palavra, é só um áudio, é só um texto. Às vezes é só um abraço. As pessoas estão famintas, as pessoas estão no campo de batalha, as pessoas estão perdendo a vida, pessoas estão tirando a própria vida. Repito, seja um Davi na vida de alguém. Alguns comentaristas, comentando esse texto, fazem uma observação bem interessante. Eles dizem que Davi levou pão para os irmãos e pedra para o gigante, não é isso? Ele matou com a pedra. E os comentaristas, alguns, fazem uma observação, eles dizem assim, às vezes nós fazemos o contrário. Às vezes nós levamos pedra para os irmãos e alimento para os gigantes. Existem gigantes na nossa vida que nós precisamos matar, na verdade todos eles. Nós precisamos matar, destruí-los. O último versículo que nós lemos diz que Davi, ele chega até a presença do rei e ele leva a cabeça de quem? De quem? Do gigante. É uma cena, né? É uma cena forte. Agarrado aqui pelo cabelo, cabeça do gigante, pingando sangue. Essa é a cena. Tem gigantes que nós precisamos arrancar a cabeça. Tem inimigos que nós precisamos arrancar a cabeça. E chegar diante do rei, diante de Deus e falar assim, olha, eu venci, eu arranquei o pescoço. Se você está pensando que esse gigante é uma pessoa, esquece, não é uma pessoa. Que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, sim ou não? Sim. Se o inimigo tiver fome, você deve dar de comer, do mesmo jeito. Então não é. Mas esses gigantes são os gigantes que nós abrimos a porta do nosso coração e pedimos para que entre. Eles entram e nós os alimentamos. Ódio, maldade, raiva, amargura, soberba. São gigantes que estão nos matando, nos destruindo. São gigantes que nós precisamos arrancar a cabeça e apresentar diante do rei. Eu venci esse gigante. Eu venci esse gigante. Olhe para mim. O gigante que você não destrói hoje, o gigante que você foge dele, você o encontrará amanhã e ele estará mais forte. O problema é que você foge dele hoje, você o reencontrará amanhã, e esse problema talvez se some a um outro, ou a mais um, e aí você não terá mais um problema apenas, mas você terá 2, 3. Então, gigantes se levantam para serem destruídos, problemas se levantam para serem resolvidos, e você como filho tem a capacidade para destruí-los, você como filho tem a capacidade de resolvê-los. Entenda, Davi não era o mais preparado, não era. Dos soldados que ali estavam com Saul, apesar de estarem tremendo de medo, Davi não era o mais preparado, não era. Se você olhar e você ler esse texto com cuidado, e eu sugiro que você faça isso, os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que Golias, ele era um guerreiro treinado, preparado desde a mocidade, desde a infância.
desde criança para aquele momento. Quem ganha a luta não é o mais preparado, é aquele que depende do Pai. Davi, quando veio Golias, ele diz assim: olha, você vem até mim com escudos. Na verdade ele vinha com o escudeiro à frente. Você vem até mim com espadas, você vem até mim, sabe, com lanças, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou até você em nome do Deus de Israel, disse Davi. Então entenda uma coisa, não é o mais preparado que vence, é aquele que vai na dependência do Pai. Deixa eu dizer algo para você: quando você depende de Deus como Pai, Deus te coloca em lugares que pessoas mais preparadas que você jamais estarão. Quando você se coloca na dependência de Deus como Pai, Deus te conduz, Deus te leva a lugares que pessoas mais preparadas que você jamais chegarão. Deus é um Pai fiel. Eu quero orar por você, eu quero chamar o Ministério do Louvor.